Fala pessoal, como que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao Ops Room. E hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui, né, de outra ferramenta que é o Ingram, que eu utilizo aqui também, né, para poder fazer a redução, né, do consumo de tokens aqui, melhor o desempenho do meu Cloud Code. Quem assistiu o último vídeo viu que eu utilizo, né, o Grapify. Se tu não assistiu ainda, se inscreve, dá like aqui, né? E quando você terminar esse vídeo aqui, você já dá um pulinho lá para poder ver o vídeo que está publicado logo antes desse. Que é onde eu falo bastante sobre a ferramenta do Grapify, tá? Que ela ajuda muito aqui nesse objetivo nosso de estar fazendo a redução, né, do contexto dentro das conversas ali, das sessões, né? E de também ajudar a trazer uma velocidade maior, né, para poder resolver os problemas. Então, assim, se no vídeo anterior, como nós vimos, né, a gente aprendeu a fazer a transformação, né, do código em um grafo, né, com o Grapify, para poder evitar alucinação de arquitetura e consumir menos tokens. Hoje a gente vai atacar outro grande vilão no Cloud Code, tá? Que vilão é esse? É o vilão da amnésia entre as sessões, a perda do contexto após a compactação da sessão. Se tu ficar conversando demais ali, né, ele vai encher o contexto, vai ficar vermelhinho. Próxima conversa, mensagem que você mandar, ele vai compactar, vai voltar a ficar tudo cinza ali pra você ir enchendo, né? Só que você tem grandes perdas de performance e aumento do consumo de token novamente, né, quando você faz isso. Então é o seguinte, toda vez que você vai iniciar uma nova sessão, né, o teu histórico ele é compactado. E o agente, né, ele vai precisar de reler toda a documentação, redescobrir as regras, queimar milhares de tokens desnecessariamente, né, para poder entender seu projeto de novo. Então, hoje eu vou mostrar aqui, né, o Ngram. É uma ferramenta feita em Go, ela é ultra rápida, que adiciona memória persistente via local. É um SQLite que ela instala, né, e ela usa ali uma técnica de full text searching para poder, né, fazer, né, anotações e pesquisas, né, dentro dessa base de dados, e ela se conecta diretamente ali no seu Cloud Code via MCP, tá bom? Então, assim, o que de fato é o Ngram? O Ngram, como vocês podem ver aqui, né, ele tem essa wikizinha, que eu vou deixar o link aqui, mas vocês têm que ir aqui pelo link, tá? Por que vocês têm que ir pelo link? Para vocês não caírem em nenhuma trapzinha aí, porque tem outros sites que não tem nada a ver com isso aqui, que tem, né, esse nome Ngram. Então, aqui no cantinho de cima tem o repositório do Git, tá bom? E aí como que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui no site deles e vão puxar, tá bom? Esse setup aqui, ó, vou procurar o binário dele, tá bom? E depois que vocês instalarem o binário aqui, né, vocês vêm aqui pelo menu de instalação, vocês vão vir aqui no agente setup para poder ou baixar o plugin de comunicação com o Ngram ou usa o próprio Ngram para poder instalar os plugins, tá bom? Qual que é a vantagem disso daqui, né? Vamos lá, vou explicar um pouquinho como que o Ngram funciona e por que é importante, né, esse setup aqui, né, direto na sua máquina. Ou na máquina que você for rodar o Cloud Code, se tu for alugar uma maquinazinha na nuvem. O Ngram, né, dessa galera aqui, Letman Programming, não sei se meu inglês não é tão bom assim, mas ele funciona como um cérebro persistente, né, do seu agente. Então, em vez de você socar os arquivos inteiros do contexto dentro do Cloud MD, né, que depois, quando ele for lido, vai instalar seu contexto ali de novo. Ou então depender de vectors stores pesados na nuvem, né, que vão fazer esse papel, mas vão estar hospedados lá, e tu vai pagar ou a hospedagem ou o SaaS, né, você consegue usar o Ngram lá na sua máquina, né. Ele vai rodar como um único binário em Go local, tá? Não tem Python, não tem Docker, zero dependência pesada, tá? Não tem aquele monte de biblioteca nem nada. Então, assim, você vai instalar o plugin do Gemini, do OpenCode, do Cloud, do Antigravity, do que você estiver usando, tem precursor,
Enfim, tu vai instalar, né, o plugin na IDE, no CLI, no que você estiver utilizando, e ele vai se comunicar com essa base de dados, né, pelo protocolo MCP, em modo de SDDIO. Então, né, ele vai acessar essa basezinha ali de SQLite, né, vai usar ela no modo de Full Text Search, né, para poder fazer indexação de decisões de arquitetura. Ele vai fazer correções de bugs, ele vai salvar lá também, na verdade, as correções dos seus bugs, ou seja, ele vai aprender como que você corrige um certo tipo de bug, ele vai fazer anotações sobre isso, e também dos seus padrões de projeto. Então, quando tu fizer uma pesquisa, né, e você vai ter configurado ali seus hooks, seus skills do Cloud Code, ele vai, quando você fizer a pergunta lá, né, com o seu LLM, ele pode tanto salvar seu LLM inteiro lá, nessa base dele aqui, para entender, né, assim, esse LLM aqui, ele resultou em X coisa, em X ação, entendeu? Então, ele começa, quanto mais você utilizar, talvez você não veja tanta diferença disso, mas quanto mais você consegue utilizar ao longo de um projeto, que você tem que dar manutenção, que você tem que estar trabalhando ali, ou que tu está desenvolvendo do zero, é muita coisa para fazer, ele vai começar a entregar, né, só o que é relevante para a tarefa. Ele não vai ficar inchando sua janela de contexto, porque tu assistiu outro vídeo e aprendeu como achar, né, a parte certa que você tem que entregar para o contexto do seu código, né, quanto porque esse cara aqui, ele vai estar fazendo direto, né, anotações, né, e otimizando ali, né, através de queries, né, fazendo os comparativos ali com o que ele tem na base dele, para te ajudar, né, a ser mais objetivo na entrega de informação para IA já pegar às vezes ali como que é a rota de consertar um bug que está recorrente, onde que está ali, né, você percebeu um bug lá depois de 10 sessões, ele sabe onde que está esse bug, né, porque ficou anotado ali, ele não vai ter que procurar no código todo, porque a sua janela já estourou muito tempo de contexto. Então, isso ajuda muito a gente a economizar token, a conseguir fazer, né, o tempo de resposta ali, de resposta não, mas de achar uma solução para um problema também ser reduzida, né? Enfim, ele é muito bom. E aí, quando a gente está falando assim, né, como que vai funcionar ali na prática com o Cloud Code? É super transparente. Tu vê aqui, tá bom? O setup é instantâneo. Tu instalou o executável no teu Windows, aí tu vai rodar ali o Ingram Setup, né? Ele vai configurar automaticamente ali os plugins e integrações que você tem para o MCP, né, do Cloud Code. E aí que vem o pulo do gato. Vamos dizer que tu não tem aqui um Cloud Code 5x, 20x, Enterprise, né? Tu tá na luta aí, cara, guerreiro, né? Tentando mostrar serviço, tentando montar um projetinho pessoal no tempo livre. E aí, às vezes, tu conseguiu aqui um Gemini, uma chave de Gemini para estudante ou para alguma promoçãozinha aí, mas geralmente elas vêm no nível Pro, né? Não dura tanto assim. Aí tu foi ali, fez um cadastrozinho também no Antigravity, tá? E tu assinou um Cloud Pro, ainda tá ali, né? Brincando com os modelos ali gratuitos ali da NVIDIA e tudo mais, através do OpenCode. Todos esses caras têm plugin, e esse plugin, ele não é uma instalação, uma base de dados por tecnologia aqui, por agente, não. Todos eles acessam o mesmo banco de dados, a mesma base de conhecimento. Tudo que você fez na outra IA, ele também vai entender. Então, aquela troca de IA, troca de modelo, que para tu terminou de mexer aqui, tu vai consumir muito token da próxima. E teu objetivo já é tentar segurar token ao máximo, porque eu já fiz isso muito, cara, no início. Cara, vai ser sensacional, porque ele vai reduzir muito o colete de tokens para você continuar a tarefa na outra IA. Entendeu? Quando tu vê que o token tá acabando para falar para ele, né, registrar ali alguma coisa para você utilizar de base, mas assim, tudo que você fez de decisão importante, de coisa interessante, ele registrou. E isso vai reduzir muito ali, né? E assim, o salvamento não precisa de você ficar pedindo toda hora, tá? Quando o salvamento dele é proativo, né? Quando o Cloud Code ele resolve um bug crítico ou ele toma uma decisão arquitetural, ele executa um comando que chama main save,
que vai persistir o what, o why e o where do que foi aprendido, ou seja, por que, como e onde. E essa estrutura te traz o que a gente chama depois, né, de uma otimização gigante, porque a recuperação de contexto pós-compactation ou na abertura de uma nova sessão, se a sessão estourou e os tokens, estourou os tokens ali, e você vai compactar, né, todo o histórico, o Cloud Code ele não fica mais cego. Ele consulta o Ingram com uma busca textual, né, instantânea pelo main search. Então, ele já consegue recuperar o que é importante para a sessão. Então, isso significa o quê? Menos chamadas de leitura, naquele monte de arquivo repetido, as sessões ficam muito mais rápidas e o corte no consumo de token é drástico, tá? Os tokens, tanto nos tokens de entrada quanto nos tokens de saída. Então, assim, deixa eu mostrar aqui para vocês o meu Cloud Code, tá bom? Ele tá rodando há muito tempo aqui, são os dados reais, né, de projetos meus ali. E aí eu pedi para ele gerar um dashboard aqui, né, mostrando pra gente, né, como que tá, né, o Ngram e fazer trazer algumas informações visuais que ficariam legais aqui de mostrar para vocês. Então, assim, essa instalação aqui, ela tem 60 sessões com memória, 635 observações salvas, 332 prompts registrados e 32 projetos diferentes rastreados, porque não fica tudo bagunçado lá dentro da base dele. Tem alguns comandos que tu vai ver que ele mostra para você os projetos baseados justamente nessa lateral sua aqui, né? Tu cria uma pastinha aqui, né? Na hora de fazer uma nova conversa e tu define, né, essa estrutura de projetos que vai aparecendo aqui, ele também separa desse jeito, tá? Lá dentro da memória dele. Então, assim, antes, né, ele acabou esquecendo aqui, né, de gerar com dados reais, mas ele pegou uma média aqui, né, e usou dados ilustrativos de como que a gente teve a percepção aqui, né, do consumo de tokens nesses projetos antes e depois. Foi uma média ali, então, né, de uns 82% a menos de tokens de entradas por tarefa, né, média das 4 tarefas abaixo. 7,5 vezes mais rápido para retornar o contexto, né? 90 segundos de releitura viraram 12 segundos. E as buscas elas retornam em menos de 10 milissegundos, né? A busca local em full text search, né? Nenhuma chamada de rede é feita, nenhum vector story é consultado na nuvem. Então é muito rápido ele pegar isso, jogar para tua memória e entender o que ele tem que fazer. Os tokens de entrada por tarefa. Vamos pensar aqui, olha, que a gente teve uma sessão que ela estava ali com 100 gram, ele teve que reler o Cloud, todos os docs e os arquivos, né? Então, você consumiu lá, por exemplo, 28.400 tokens só para isso, tá? Quando tu for retomar o contexto, ao invés de bater aqui, né, e ler tudo de novo, ele já vai ter mapeado o que era importante. Então, assim, tu pode ter esse salto aqui de 3.100 tokens. Para você saber exatamente isso aqui, assim, estamos pensando em média, os dados são ilustrativos, tá? Por que eles são ilustrativos? Porque eu tinha que ter ficado usando ele aqui 1 mês, 2 meses direto, né? Salvando os dados reais, pedindo para salvar os reais. Então, assim, na prática eu vejo, né, que realmente senti esse nível aqui de economia, tá? Meus tokens começaram a render muito mais, mas é fato ali que você precisa, né, ter alguns comandos, olhar os comandinhos o tempo todo, caso tu queira gerar uma tabelinha real disso daqui, mas tá batendo aqui, tá? O pós-compactation, né, que é quando a gente tá no meio da tarefa, aí essa bolinha aqui que tá azul aqui agora, ela estourou ali o 1 milhão de contexto e ele reinicia, mas mantém a conversa. Esse cara aqui, pra mim, era o que mais demorava, que eu mais sentia que tinha um consumo exagerado de token, cara, e melhorou muito, tá bom? Realmente ali, a velocidade de retomada aqui, dele não errar, dele não alucinar entre uma compactação e outra, e entre a abertura de um chatzinho novo dentro do projeto pro outro, eu senti que fez muita diferença.
E bug recorrente, que foi resolvido em outra sessão. Quando eu utilizava o Gemini ele estava na versão A2 Pro, aí eu continuei utilizando ele como principal IA até a versão 3.1, tá bom? E ele tinha muita dificuldade de resolver erros que já ocorreu tipo assim, sempre ocorria às vezes, né, o mesmo erro novamente. Ou então eu pedia para ele nunca colocar nada no front-end de variáveis de segurança e coisas importantes, né, ele sempre acabava colocando. Então eu percebi que o Cloud já teve um desempenho melhor em relação a isso, mas ele às vezes dava bug e ficava preso muito tempo, né, em bugs recorrentes. E parou muito, sabe? Eu não tenho mais esse problema de bug recorrente no meu setup atual. O resultado que ele entrega normalmente, muito dificilmente eu tenho um bug que já existia, porque não só o Cloud gerencia isso melhor, mas quando se tu colocar ali no UltraCode e ele for, né, fazer as conversas de validação, ele acaba pegando que já existe um bug, né, parecido com aquilo dali, e já corrige automaticamente e tudo mais. Isso aqui ajuda muito a reduzir ali, né, o tempo, o consumo do UltraCode, né, para poder fazer isso tudo. Principalmente se estiver usando no VCLI com Workflow, que come pra caramba ali os tokens, né, essas anotações, né, do Engram ajudam muito a reduzir. E justamente as decisões de arquitetura, né? Por exemplo, o cara já me pediu para mim não colocar o negócio do front. Não coloque senhas, não coloque nada, né, sensível no front-end. Toda hora ele coloca. Esse cara aqui, né, essa parte dele aqui da redução de erros por causa de decisão de arquitetura cai bastante também, porque ele sempre pergunta, por que fizemos assim mesmo? Né? Por que esse negócio tá feito desse jeito? Antes de alterar, né? Às vezes você acabou de corrigir um negócio lá, tirou do mesmo front-end, da mesma parte ali, algum token, uma coisinha, às vezes aí vai lá colocar lá de novo, né? Isso aqui ajuda muito a poder manter, tá? E as reduções, talvez não sejam, né, 100% isso aqui, mas você sente uma semana que você trabalhou muito, quando tu pega outra semana que você trabalhou, e você sente que foi o mesmo tempo, tu vê que os tokens renderam bem mais. Que às vezes nem acabou, uma semana que você viu que, tipo assim, um nível de trabalho seu acabou com os tokens, na próxima semana você vê que não acabou, tá? Então, assim, com o Engram, você vai ter muito mais dados entrando no início da sessão para poder ser processados, e a memória, ela é apagada, né, entre uma sessão e outra, ou entre a compactação. Então, quando você usa o Engram, a taxa de entrada de custo do token ali, né, da entrada da sessão é muito menor, porque ele traz só o que é importante de fato para aquela sessão ali. Então, assim, qual que é a prática aqui? Na prática, assim, o ciclo completo, né? O agente ele vai salvar sozinho, tá? Então ele dá um main save ali, ó. Tipo, bug fix. Qual que foi o erro? COS no OZMap Proxy. O OZMap é a parada de telco aqui, para viabilidade técnica. Por que deu aquele erro? Porque ele tava sem token no cabeçalho. Qual que era o caminho? É no middle, barra, tá vendo? Retroset e aqui tudo. Então, ele vai resolver esse bug, né? Ou quando ele for resolver um bug ou fechar uma decisão, o Cloud Code registra tudo que nesse nível. Por que, onde, né? E o que, sem você pedir. Então, cada observação dessa aí, né? Você não vai ter que lidar, né? Porque quando ele for pesquisar alguma coisa de COS no projeto OZMap, né? Ou COS em outro lugar que às vezes isso aqui é um plugin, e você tem outras. Um plugin não, né? Esse aqui é um provider, se tem outros providers, se ele der esse erro aqui, ele vai bater que, tá, tô esquecendo dessa parte aqui. Busca instantânea, contexto mínimo. Então, ele vai dar um search lá, por exemplo, COS OZMap. Se der algum problema de COS no OZMap, entendeu? Ele sabe ali direitinho onde, por que esse bug eu te quero e tudo mais. Então, vamos falar que apagou, né? Sem querer, às vezes, ainda mais se você usar uma IA mais barata aí, ela às vezes apaga, né, uma parte do código que tu tem que refazer. Ou pedir pra ela recuperar, aí ela volta com um bug, sabe, antigo. Então, em vez dela ler, né, 12 arquivos, por exemplo, para poder, né, redescobrir a causa, a gente recebe só o trecho relevante, ele já sabe onde que tem que consertar, né, aquele bug, e vai resolver mais rápido.
Então o consumo de token, assim, ele é muito reduzido nesse tipo de caso. Na solução de alucinação, principalmente, entendeu? E o retomar, né, que é o passo 3 aqui, que é o post-compactation, né? Tu encheu ali, deu 1 bilhão, né, no contexto, ele vai ser iniciado do zero. Então ele vai pegar, né, das últimas 5 sessões, né, as decisões ativas, né, importantes e vai colocá-las no contexto. Então tu continua, né, utilizando, né, o Cloud Coach com as partes importantes que você já fez ali e continua conversando, que os danos ali de releitura vão ser muito menores, né. Enfim, ele é bem legal, eu gostei muito, né, e a gente pode concluir o seguinte, né, unir mapeamento estrutural com memória persistente local é o segredo para transformar agentes de código em ferramentas realmente autônomas e econômicas. Que nem eu tô falando para você. É a mesma base, tudo isso vale. Tu pode trocar à vontade de software, de IA, do Cloud pro Gemini, pro Antigravity, pro Cursor. Cara, que tu vai continuar vendo no mesmo lugar. E nada te impede também de pegar qualquer IA nova e pedir para ela mesma construir um plugin, né, parecido com o de algum desses aqui, para ela mesma. E aí tu passa a utilizar com qualquer IA, entendeu? Essa base de conhecimento. A troca de tecnologia e o gerenciamento de tokens, né, fica muito bom, fica muito fácil. E o Ingram, como vocês podem ver, né, ele é open source, ele é mantido aqui por essa galera da Gentleman Programming, sei lá, o inglês não é muito bom. E o link da documentação, né, vou deixar aqui na descrição para vocês. Então é o seguinte, galera, se esse conteúdo te ajudou a economizar token, acelerar seu fluxo de desenvolvimento com IA, por favor, deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta. Sua IA já sofreu com amnésia no meio de um refactor? Que isso daí é o que mais pega. Refactor muito grande, história contexto, ele começa do zero, começa a subir token, começa a alucinar. Bichinho, isso aqui vocês vão ver no próximo refactor que vocês fizerem, se todos passarem a utilizar essa ferramenta aqui, junto com a do último vídeo, que vocês têm que voltar lá, vocês vão ver a diferença. Então, comenta aqui pra gente. A sua IA já sofreu, né, de amnésia no meio de um refactor? Como foi a história? Vou comentar, vou responder todas aqui. E é isso aí, galera. Valeu! E até o próximo vídeo.